Energia. Aqui há tempos, quando fiz o seminário sobre este assunto, eu tinha começado a escrever que a energia era a grande questão definidora do século XXI. E quando eu escrevi isso, eu disse, espera lá, se calhar estou a exagerar. Então, a fome, a guerra, as questões ambientais, a saúde, isso. Mas depois comecei a pensar, se nós resolvemos bem o problema da energia, todos os outros problemas são atenuados e mais fáceis de resolver. Se resolvemos mal o problema da energia, então as desigualdades, a guerra, tudo isso, todos os outros problemas são fortemente agravados. Bom, para mim, eu mantenho, a energia é o grande problema definidor do século XXI. Bom, dito isto, e deixando aqui à terra, temos 3 oradores que vão estar aqui a falar convosco 25 minutos cada um, e eu preparei uns slidezinhos de enquadramento. Portanto, eu vou para ali, se estes senhores quiserem virar-se para olhar para a apresentação. Bom, o que eu vou fazer neste enquadramento é simplesmente, como o título desta, está a funcionar, está, como o título desta nossa conferência é os desafios para Portugal, obviamente os desafios para Portugal, eu resolvi primeiro fazer uma localização global e depois descer a Portugal, fazer o retrato em relação a Portugal. E, de certa maneira, como eu sei que os nossos convidados vão todos falar muito mais em eletricidade, eu, de propósito, fui buscar dados muito mais globais também em relação a Portugal, como vão ver. Bom, mas, portanto, primeiro, o problema global. O problema global põe-se de uma maneira muito simples. Isto é, essencialmente, a estrutura... Onde é que tem o gato? Esqueci-me do meu laser. Bom, a primeira coluna é a estrutura, são as fontes primárias de energia, onde nós vamos buscar energia atualmente. Isto está em unidades de 10 a 9 toneladas equivalentes de petróleo, que é uma unidade que nós físicos não gostamos assim muito, mas é o que toda a gente usa na energia macro. E esta é a estrutura. Portanto, 4 vezes 10 a 9 toneladas de petróleo, carvão, por aí fora. E a questão que se põe é muito simples. Olhamos para o fim do século e, digamos, vamos pôr só a seguinte questão. Se toda a humanidade, no fim deste século, quiser ter o conforto correspondente à média atual dos países da OCDE, eu acho que não é nada de extraordinário, acho que é perfeitamente razoável dizer isso. A média dos países da OCDE, nós, a humanidade toda está lá. Em média, nem sequer são todos iguais. Quais seriam as consequências se nós mantivéssemos o paradigma atual? É isto, é multiplicarmos por quase 4 vezes todas as exigências sobre os pontos primários. Isto quer dizer que no petróleo passaríamos de 10 mil milhões de barris para 40 mil milhões que levaram valores de barris, não, desculpem, de toneladas, para estes valores que estão aqui escritos. E a questão é, isto é possível? Isto é completamente impensável. Nunca seria possível fazermos isto. Por uma quantidade de razões. Uma das razões, a primeira é a que preço é que nós venderíamos o petróleo se quadruplicássemos. Não vou dizer que seja possível, sequer. É a que preço é que se sairia isto. Que implicações é que isto tem para o ambiente? Bom, para o ambiente, dizem os meus colegas das alterações climáticas, isto corresponderia a cerca de 6 graus ao fim do século, mas não só 6 graus ao fim do século, como uma rampa a subir por aí acima. E, portanto, isto do ponto de vista social, das desigualdades de acesso à energia, isto seria absolutamente brutal. Ou seja, isto é um panorama absolutamente inaceitável, impensável. Sendo isto assim, a grande questão é só esta. Então, como é que a gente faz? Como é que nós podemos garantir um conforto razoável para a humanidade no fim do século sem fazer isto? Temos que fazer outra coisa. Não pode ser isto. Isso é que é a grande alteração que nós estamos a fazer já e que vamos fazer para o futuro. Dizer os alemães ainda vivendo que a gente vai ter de fazer. Bom, eu sou um otimista e acho que sim, nós vamos conseguir. Não sou catastrofista nada, nem acho que vamos ter de ceder nada do nosso conforto, nem nada disso. Isto é a minha solução. Bom, a minha solução é esta, pintada a amarelo. É uma solução que eu inventei, é tão boa como outra qualquer, é conservadora no sentido em que nós estamos só ligeiramente abaixo do atual em energias fósseis, mas com isto já garantimos
qualquer coisa como os 2 graus, não estamos a acabar a ser radicais em relação a tudo. Mas isto é muito radical. Se olharem para profundamente isto é extremamente radical. Nós temos aqui este número, 7,5. 7,5 parece, temos 7,5 não é assim tão mau. Bom, atenção, é que este número é sobretudo grande hídrica. E quando nós queremos 7,5, isso quer dizer multiplicar por 30 vezes a solar, a eólica e todas essas por aí fora. Portanto, isto é de facto radical, mas é possível, as contas estão feitas, não é nada de extraordinário, é possível. Eu acho que isto é a nossa esperança e é neste sentido que nós temos de caminhar. Neste modelo, há aqui uma penetração maciça da solar e da eólica, com outras participações menores, relativas de várias outras fontes. Bom, portanto, eu creio que a solução existe, que nós vamos caminhar neste sentido e que, enfim, ponham um fator qualquer, uma barra dentro disto, mas vamos caminhar neste sentido e vamos conseguir. A questão é como é que vamos fazer. Bom, mas vamos descer então a Portugal. Para Portugal eu escolhi, para não ser acusado de ser biased em relação às energias renováveis, o que quer que seja, eu fui buscar os dados fresquinhos, acabadinhos de sair, saíram a semana passada. Isto é a review de Energy Policies do IEA, da Agência Internacional de Energia, acabadas de sair. E, portanto, o que eu vos vou mostrar são dados globais sobre Portugal oficiais. O último ano sólido que está aqui citado é 2014, não existe ainda 2015, mas temos até 2014 globalmente. E precisamente eu quis ir buscar estes dados também pela razão da ênfase que nós vamos ter aqui em eletricidade e para nós termos o panorama um bocadinho mais geral, como já disse. Portanto, isto é tirado deste relatório e o que diz logo é o sector de energia em Portugal são 70% das emissões de gases de estufa. Atenção, o que é o sector de energia? O sector de energia nós vamos ver que é essencialmente produção de energia ao nível de produção de energia elétrica e industrial e transportes. Há uma fatia muito grande que está por trás disto, que está contabilizada como energia e claro que é energia. Quando nós pomos gasolina no carro, claro que é energia. Nós não queremos energia, gasolina para dar cheiro ao carro, é para dar energia, obviamente. Portanto, esta é a primeira questão. E agora vamos mostrar vários gráficos sobre, em primeiro lugar, onde é que nós vamos buscar esta energia. Bom, reparem, isto, eu não trouxe um ponteiro, lhe faz falta. Mas reparem, nós temos um grande orgulho das nossas energias renováveis, no grande desenvolvimento, sobretudo nos últimos anos da eólica, no início da ignição do solar, etc. Está aqui. Reparem, isto é para temperarmos o entusiasmo em relação à energia elétrica. Nós temos aqui petróleo, carvão, onde está o carvão? Nem consigo distinguir, está aqui. Este deve ser daltónico este. E o gás natural. Isto é petróleo, carvão, gás natural. E como veem, é daqui que vêm aquelas emissões todas que nós estávamos a falar. Depois isto é essencialmente lenha. Isto é biocombustíveis, que é lenha. E depois aqui começamos a ter a hídrica, a grande hídrica, com as tais flutuações da hidraulicidade, anos em que chove mais, anos em que chove menos. E depois temos estas fatiazinhas minúsculas da solar, da geotérmica e o vento. É isto que nós, ou seja, do ponto de vista da energia, é esta a estrutura. Logo que isto deve ajudar a temperar o entusiasmo das pessoas da energia elétrica. Bom, atenção, isto é injusto, porque esta energia elétrica, como qualquer pessoa que sabe termodinâmica sabe, isto não vale isto. Isto é entropia zero, enquanto isto tem entropias elevadas. Portanto, isto quer dizer 4 vezes, no mapa mais real, isto estaríamos 4 vezes acima destas coisas que estão aqui. Portanto, qualquer coisa dessa ordem de grandeza. Portanto, também não vejamos isto em contexto, mas não nos tornemos tão pequeninos como isso. Bom, claro que naquele meu cenário, que eu disse que é a solução final, existe várias coisas que estão por trás daqueles números. E a principal é a eletrificação maciça da nossa civilização. Nós temos de eletrificar maciçamente a nossa civilização.
onde se vai sentir mais violentamente isso, deste ponto de vista desta estrutura em Portugal, é obviamente o petróleo. Esta enorme inflação, isto é quase tudo transportes. Bom, andemos para a frente. Vamos cá olhar com o microscópio para aquele cantinho que estava lá em baixo. Bom, isto é a eólica que nós nos orgulhamos, está aqui as outras componentes, já se vê a solar no mapa, já não é mau, já se vê aqui uma manchinha, que diz geotérmica e hidráulica, isto é biocombustíveis, é lenha, essencialmente. E é sobre isto que, portanto, eu tenho um comentário feito aqui, as energias renováveis crescem fortemente, mas são ainda uma pequena, mas muito importante fatia da energia primária em Portugal. Muito importante porque, com 1 kWh de energia elétrica, nós temos muito mais do que com 1 kWh de lenha. Por muito agradável que seja acender a lareira. Bom, com a eletricidade, nós não conseguimos acender tão bem a lareira, isso é verdade. Bom, pronto, o que é que usamos esta energia? Essencialmente, a regra mantém-se. Desde há muitos anos, que nós dizemos a energia em Portugal é 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 transportes, 1/3 indústria, 1/3 edifícios, serviços, comércio, residências, isso tudo. Portanto, quando os nossos colegas de hoje de manhã diziam atenção que os edifícios são responsáveis por 40% das emissões. Bom, é preciso temperar isso. Os edifícios em si são muito pouco responsáveis pelas emissões. As emissões vêm do consumo de energia que eles vão buscar. E sim, é verdade, mas quando nós olhamos para esta distribuição, estão a ver que esta regra de 1/3, 1/3, 1/3 se mantém-se. Já agora estão a ver um decréscimo razoável da energia final consumida. Agora, vamos ver isto em termos de emissões. As emissões, isto é CO2 por sector. E, novamente aqui, estão a ver que as emissões diretas do residencial e comercial é isto, uma coisa mínima. Isto é, essencialmente, isto são os combustíveis, ponto final. E o que nós temos é geração de energia, outros consumos com a geração de energia, consumos internos e coisas gestos. Isto é tudo. Emissões de CO2 para a energia, isto são os transportes. Estes dois, em conjunto, são os tais 70% das emissões totais que nós temos. Qualquer coisa desse género. Bom, por combustível, já agora, a escala é a mesma. O que é interessante neste gráfico é vermos as emissões de CO2 por combustível. E reparem no que está aqui. Estas coisas que estão aqui são outros. Isto é a agricultura, é o não sei o que. E, portanto, as emissões de outras coisas que não são os combustíveis fósseis é uma coisa miserável. Não vale a pena mexer muito nisto, porque é muito pequenino. O grande é isto, é esta fatia. Desculpem lá, o carvão não se distingue muito bem do gás, mas a escala é a mesma do nosso consumo das energias, multiplicado, obviamente, o carvão aparece maior, o petróleo médio e o gás um bocadinho mais pequeno do que a estrutura do consumo. Este é um gráfico mais político. Portanto, o que ele está, no fundo, é a dizer emissões de CO2, mas qual é a relação com a evolução da população, com o PIB, com a riqueza e isso tudo. E ele chama a atenção por duas coisas. Boas notícias. A descarbonização da energia. Começámos a falar hoje de manhã nisto, e está aqui em Portugal a descarbonização da energia. A energia é a linha a verde. E as emissões daquelas estão a laranja. Portanto, reparem, a linha laranja andava sempre acima da linha verde e começou a cair por aqui abaixo. Portanto, estamos a descarbonizar a geração de energia. Depois, a outra boa notícia é o desacoplamento entre as emissões e a riqueza. Havia, enfim, um paradigma económico até ao final dos anos 70, segundo o qual o consumo de energia é igual à riqueza. Ponto. Ou seja, o país cresce, o país consome. Isso levava-nos a efeitos terríveis na nossa sociedade. O Kissinger não dizia isso, mas sabia perfeitamente isso. Sabia os recursos são limitados, a energia que existe é esta, o petróleo que existe é este, e, portanto, necessariamente, se nós queremos manter o nosso nível de vida, temos que condenar outros à pobreza, ponto. É assim a vida. Está flaco, é mesmo assim. Felizmente, que essa lei económica, em que toda a gente acreditou até ao princípio dos anos 90, essencialmente,
tem vindo a provar-se errada, como todas as leis da economia, praticamente, aliás. Mas esta, em particular, está a provar-se errada e está a verificar-se a nível mundial e a nível até de Portugal um desacoplamento entre as emissões e, aqui estamos a falar mais precisamente de emissões e a economia, mas a riqueza designada pelo PIB, como veem, as emissões estavam aqui em cima em relação ao PIB e neste momento trocaram de posição. Ou seja, em relação a 1990, nós estamos, mesmo em Portugal, somos conhecidos por ter uma intensidade energética relativamente elevada, uma dependência muito grande de combustíveis fósseis. Mesmo assim, nós estamos, de facto, a criar muito mais riqueza por unidade de energia. Estou quase a acabar, não se impacientem os meus oradores. Só um outro gráfico que eu achei piada apresentar disto, e que é as emissões de CO2 por unidade, mas uma comparação internacional. O que é divertido é que em 1970, nos últimos 25 anos do século passado, havia uma dispersão enorme. Tem piada que nós estamos todos a convergir na Europa. Isto é a média europeia, a Itália. O único que está de fora é a Grécia, mas, coitados dos gregos, não é por não estarem a querer convergir, é porque o seu PIB levou uma charada de tal maneira que, coitada da Grécia, está lá para cima. Nós, mesmo assim, estamos a convergir com o resto da Europa na criação de riqueza por emissões de CO2. E com isto, acabei este meu enquadramento e vou passar a palavra aos nossos oradores, começando com o Miguel Brito, que vai olhar para o mix energético. Antes de começar a falar sobre o mix energético, queria comentar, dizer primeiro boa tarde a todos, e antes de dizer as outras coisas, queria comentar este último slide, que emissões de CO2, olhar para o PIB, é batota. E a batota por duas razões. Primeiro, aquele penúltimo slide, as duas boas notícias, que é a mesma coisa, que as nossas emissões estão a diminuir, tem a ver com a passagem para o gás natural, que é muito menos que o carvão. E por isso é uma coisa que acontece uma vez, mas que não é uma linha que se vai prolongar no futuro. Por isso não devemos ficar contentes com a tendência, devemos observar o que aconteceu e dizer que ainda usa carvão para mudar para o gás natural. Relativamente às emissões e ao PIB, é mesmo batota, porque quando nós temos um processo de desindustrialização e fazemos outsourcing daquilo que nós consumimos para outros países, aquilo que temos que olhar é para uma pegada carbónica dos nossos consumos e não apenas aquilo que fazemos cá. Por isso, no limite em que é tudo feito noutro sítio, nós temos uma intensidade energética perfeita, porque a única coisa que fazemos é dar aulas e que, apesar de ter umas luzes acesas, com certeza que conseguimos produzir mais do que isso. Bom, tirando aqui estes comentários, queria primeiro manifestar publicamente o meu apreço pela organização desta sessão, que é super oportuna, no Dia da Terra, em que estamos a começar o processo de assinatura da lei. E também sublinhar que eu estou a falar sozinho, mas que tudo o que eu vou dizer foi censurado pelo Pedro Nunes, que é quem trabalha sobre este assunto. E depois, o outro comentário a seguir é que eu vou falar, que é muito confortável fazer futurologia, porque, embora seja daqui a 30 e tal anos, as pessoas já não se vão lembrar, espero que estejamos todos vivos, mas as pessoas já não se vão lembrar, por isso eu posso dizer o que quiser. Mas o futuro é muito difícil de antecipar. A única coisa que temos a certeza é que vai haver pessoas tontas no futuro também. Depois, a outra coisa é que sublinhar que eu não estou a fazer previsões. O que vou mostrar é cenários futuros, com coisas diferentes, e a importância do cenário é, por um lado, ter a responsabilidade e, por outro, é uma coisa que precisamos de fazer para poder decidir, para tomar decisões para ir para esse futuro ou não. E isto porque o futuro constrói-se hoje, mesmo que seja passivamente. Se não fazemos algo hoje, o futuro
vai ser culpa nossa. O outro gráfico que queria mostrar, e por acaso já tinha visto os slides do Valera e fiquei muito contente de ele ter escolhido uma coisa da Agência Internacional de Energia, porque a primeira coisa que eu queria mostrar é precisamente que o tipo de modelos que fazemos para o futuro às vezes erram muito rapidamente. E escolhi o Globo da Corte, é precisamente o Outlook, o Outlook da Agência Internacional de Energia, que é se calhar o mais relevante do ponto de vista para os decisores políticos, e que eles fazem planos para o futuro, anuais, e tem aqui um gráfico, é pena vocês não verem, mas tem aqui linhas coloridas progressivamente mais escuras, e as linhas mais escuras são os relatórios mais recentes. Por isso, aqui a amarelo é o relatório que saiu em 2010, depois 2011, 2012 até 2014. E aqui temos o que é que aconteceu de facto nestes 5 anos. E o que vemos é que eles no primeiro ano erraram por um fator de 5, depois só por um fator de 2, porque usaram dados mais recentes e estão a olhar para um futuro mais próximo, e que basicamente não conseguem acertar uma, e está sempre errado. Aqui neste caso é fácil de explicar, porque eles acham que as renováveis crescem linearmente, e não é verdade, já vamos mostrar um gráfico como é que isso funciona, do ponto de vista mesmo das teorias económicas que não funcionam, são funções logísticas. Eles acertam sempre no consumo, por isso erram nas renováveis e erram no nuclear, subestimando o nuclear e os fósseis. Bom, por isso, com estes 3 disclaimers iniciais, posso dizer de facto o que quiser, porque ninguém vai acreditar no que eu vou dizer. Uma coisa é certa, para todas as pessoas nesta sala ou a ver através da câmara, é que nós vamos ter mais renováveis. E vamos ter mais renováveis porque tem que ser, porque é a maneira de reduzirmos as emissões, porque os recursos fósseis são limitados e por isso um dia vão ter que acabar, ou vão ficar muito caros antes de acabar, e também por razões de geopolítica, basta ler os jornais. E se vamos ter mais renováveis, vamos ter maior variabilidade. Não há nada a fazer, e perante a maior variabilidade é que temos que arranjar soluções económicas, técnicas, sociais, e as outras também comportamentais, o que for. E há basicamente 4 maneiras de resolver, entre aspas, o problema da variabilidade, não exclusivas. De facto, provavelmente vamos precisar de um bocadinho de todas. E a primeira é a gestão da procura, que pode ser feita de uma maneira mais ou menos à bruta, com, por exemplo, tarifas biorárias, ou, como espero aprendermos daqui a nada, o meu frigorífico sabe que está a passar uma nuvem e por isso não se liga, espera que a nuvem passe e só depois é que começa a funcionar. Isso com certeza que vai ter algum impacto positivo na gestão da rede e na maneira como conseguimos resolver o problema da variabilidade, mas com certeza que vai ter alguma limitação. A outra é a solução, digamos, atual, que é ter centrais fósseis, tipicamente de gás natural, prontas para entrar, para injetar na rede quando o consumo aumenta mais do que o vento. Outra coisa que temos é interligações, por isso pensar, no caso português, pensar que Portugal está num continente com o qual se pode ligar, agora ainda não está muito ligado, só está ligado à Espanha, mas com certeza que em 2050 vai haver muitas autoestradas, ainda a União Europeia não vai haver com certeza, mas se calhar podemos ainda, mesmo que já não se falem entre eles, pode ser que negociem na eletricidade. E as interligações é uma coisa que pode ser muito bom, por exemplo, para complementar o eólico dinamarquês com o solar espanhol. Ou mesmo, estava hoje de manhã entretido no banho a pensar, só o facto de termos uma variação de longitude, mesmo que fosse tudo solar, já era fixe, porque os búlgaros estavam ao meio-dia e nós estávamos de manhã, por isso conseguíamos alargar muito mais o diagrama de geração do fotovoltaico se houvesse interligação meridional, acho que é assim que se diz. E depois a outra solução, que é normalmente aquilo que as pessoas mais gostam de pensar quando olham para estas coisas, é o armazenamento. O armazenamento é uma coisa que é cara, há uma maneira aceitável de fazer isso hoje, que é através da bombagem hidroelétrica. No futuro vamos ter soluções de ar comprimido
que vão ser super fixes e baratas, mas enquanto isso não acontece, a outra ideia que as pessoas têm é baterias eletroquímicas, que são muito caras. E por isso eu diria que é muito difícil imaginar um sistema em que temos baterias a resolver o problema da variabilidade das renováveis, a não ser que as baterias sejam pagas por outra coisa. Por exemplo, eu podia comprar um carro elétrico, a bateria foi paga pelo condutor e depois tem ali um bocadinho de custo associado à gestão da eletricidade. E é precisamente isso que eu vou falar. Quem pagou a bateria é o senhor do carro e do ponto de vista da eletricidade, o custo marginal da bateria é zero. Talvez custe um bocadinho, porque a bateria avaria mais rapidamente porque está a ser utilizada ou não, mas não interessa. Muito bem, então como é que nós juntamos isto tudo? Este boneco não era para vocês lerem, só para mostrar que isto pode ser feito de uma maneira muito complicada. E aqui tem a tal função logística que as pessoas, acho que eu, que é da economia ou teoria da inovação, gostam muito de mostrar, que é como é que uma nova tecnologia ou um produto é adotado, e aquilo que nós temos é, primeiro, há uma fase que ninguém sabe, ninguém quer saber, depois cresce muito rapidamente e depois o seu crescimento fica mais tranquilo até que satura. E aquilo que nós fizemos foi pegarmos em curvas deste género, ou não? Aplicámos curvas deste género basicamente a tudo o que existe do ponto de vista da eletricidade e transportes. E por isso dizemos que todas as renováveis vão crescer desta maneira. Não inventámos nada, por isso aquilo que foi feito foi um levantamento dos modelos de crescimento das agências e estudos que existem, como é que vai ser em 2030, 40 e 50, quanto PV é que vamos ter, quanto vento, quanto gás, quanto não sei o quê, e depois fizemos valores médios para conseguir estimar como é que vai evoluir, o que é que seria o cenário expectável médio de todas as pessoas que andam a pensar separadamente nestas coisas todas. No caso do PV, porque é se calhar o mais relevante para nós, mas se calhar também é o mais relevante para aquilo que vamos discutir a seguir, consideramos basicamente não um valor médio, mas um valor médio, um valor máximo e um valor mínimo, enquanto todos usamos os valores médios todos. Esqueci-me de dizer aqui, por causa da procura, já não vai ser uma função logística, mas temos uma média que acaba por crescer um bocadinho, sobretudo devido à eletrificação da nossa sociedade. E depois, tudo somado, temos aqui uma coisa que já vou mostrar com mais detalhe. Relativamente à mobilidade, que é o outro pilar desta análise, aqui tentamos assumir como é que vai ser o futuro da mobilidade. Como os prédios duram 50 anos, e isto é efetivamente 50 anos, por isso estamos a presumir que a cidade vai ser parecida, mas as pessoas vão usar menos carros, porque a Carris vai baixar os preços. Vamos conseguir reduzir um bocadinho. Estamos a considerar também diferentes cenários, tal como no caso do solar, estamos a considerar cenários, vamos dizer, otimistas e pessimistas, dependendo de quem é que for vendedores de carros da combustão interna, com certeza que o bom é o pessimista e vice-versa. E aquilo que vamos ter é um portfólio de carros elétricos de combustão, híbridos, gasolina, diesel e não sei o quê. E outra coisa que é importante é este gráfico, que também é totalmente especulativo. Este gráfico não é nada especulativo, isto é observações de quando é que os carros andam a passear na rua, e vamos por supor que em 2050 os hábitos de condução são os mesmos de hoje. E isto é uma coisa que entra no modelo, que não vou discutir, mas queria só chamar a atenção de uma coisa que é muito importante. Embora toda a gente ande muito de carro, basicamente os carros estão sempre estacionados, não é? Pelo menos tirando os motoristas e as pessoas que fazem venda porta a porta, toda a gente vai para o serviço, deixa o carro estacionado durante o dia todo e depois regressa à casa, não é? Exceto ao domingo, para passear o carro. Bom, juntamos isto tudo, pomos num modelo, por acaso é Energy Plan, e temos resultados deste género. Aquilo que temos aqui
se conseguissem ver as cores, era uma simulação horária, por isso temos 7 dias da semana com 24 pontos cada um, e é o cenário central. Isso quer dizer, nem demasiado solar, nem pouco solar, nem muitos carros, nem poucos carros. Aqui as cores representam as diferentes fontes. Chamar a atenção que aqui temos o consumo dos carros elétricos, que é este verde, se calhar quase fluorescente. Aqui temos a bombagem hidroelétrica, e os amarelos é solar, e aqui o que está acima da linha vermelha, a linha vermelha é o consumo total, a somar o consumo que as pessoas usam mais o consumo para carregar as bombas na bombagem e carregar os carros elétricos, e por isso tudo o que aparece acima da linha vermelha é lixo, é energia que nós temos que não usamos nem podemos guardar em sítio nenhum. E aquilo que vemos é que o excesso de energia solar e eólica é armazenado nos carros elétricos e na bombagem hidroelétrica. Um gráfico do mesmo género, mas simulando ou mostrando semana a semana ao longo de um ano, e aquilo que vemos, temos aqui o zero, que aquilo que vem para baixo é negativo, que é aquilo que estamos a armazenar, e aqui o vermelho é o que estamos a deitar fora. Vamos ter mais eólica e hídrica no inverno e mais solar no verão, não é uma grande surpresa. E temos bombagem hidroelétrica e também um bocadinho mais vermelhos ali no verão. Bom, fazendo isto para todas as semanas ao longo do ano, podemos construir um gráfico deste género, em que a linha azul representa, digamos, o paradigma habitual, de pensar que eu chego a casa à noite e carrego o meu carro elétrico, e o amarelo, amarelado, até laranja, também faz. O alaranjado mostra como é que funciona o sistema se eu carregar durante o dia. Os tracejados são as emissões, não vale a pena estar aqui a discutir muito, queria só resumir a análise dizendo que o carregamento durante o dia vai ser melhor, porque acho que assim me chama a atenção. Isto aqui, o CIP, é a energia em excesso que estamos a deitar fora, e por isso, que se eu estiver a carregar durante o dia, vou conseguir não estar a produzir tanta energia inútil, desculpem, eletricidade inútil, e por isso o preço daquela que eu conseguir vender vai ser mais barato, e aqui deve ser melhor para as pessoas. Como eu vou ter muito solar, quer dizer que eu vou ter que, isto acontece, a carregar durante o dia, porque eu vou estar a usar o solar, e por isso quer dizer que eu vou ter que mudar a minha ideia de que carrega à noite em casa e passa a ser eu carrego à noite na escola, ou durante o dia na escola, ou no emprego, ou se calhar no estacionamento dos transportes públicos que eu apanho antes de ir para a cidade. Isto é uma alteração importante. A outra coisa que chama a atenção é que vão ser precisos muitos carros elétricos. Se eu estou a usar os carros para fazer o armazenamento da variabilidade solar e eólica, quantos mais carros tiver, maior capacidade de acomodação dessa energia eu vou ter. E o que temos aqui é 5 cenários diferentes de penetração do carro elétrico, entre o 0 e os 100%, e depois o resto está a ser 25, 50 e 75, e o que vemos para um dia médio, que é um dia que não existe, é a média de todos os dias do ano, o meu excesso vai diminuindo quando eu tiver mais carros. E por isso, se todos os carros forem elétricos, eu basicamente consegui resolver o problema de excesso de energia. É o que este gráfico mostra para um dia tipo, para um dia médio, que é um dia que não existe. Fazendo depois muitas simulações, posso construir um gráfico deste género, que tem aqui a quantidade de carros elétricos em porcentagem da frota, e aqui temos a quantidade de painéis em gigawatt, painéis instalados. E o que vemos é que, esqueci-me de dizer o que é que são as letras coloridas. Basicamente estamos a olhar para dois indicadores, que é que nos dizem se o cenário é bom ou não. Um é se as emissões de CO2 de todo este sistema são inferiores em 80% a 1900 e não sei o quê, que são as metas da União Europeia. Por isso, aparecer a vermelho quer dizer que não cumprimos as metas que foram definidas.
E a outra coisa é o excesso de energia. Se nós tivermos muito CIP, que é excesso de energia, em linguagem de Energy Plan, quer dizer, se tivermos muito CIP, quer dizer que estamos a produzir demasiada energia do que aquela que utilizamos, e como aquela que nós não utilizamos deitamos fora, aquela que nós consumimos vamos pagar mais por ela. E o que vemos é que temos aqui 4 zonas. Aqui temos muito PV, poucos carros, não conseguimos armazenar energia e por isso vamos ter que consumir combustíveis fósseis, vamos ter muitas emissões e vamos ter excesso de energia na mesma. Se eu tiver aqui, que tenho muitos carros, mas não tenho solar, também não consigo resolver o problema das emissões. Se eu vier para aqui, consigo até imaginar chegar a um modelo 100% renovável. Só que vou ter o problema de que não tenho capacidade de armazenamento para resolver o problema da variabilidade e por isso vou ter muito excesso de energia e, portanto, vou ter energia mais cara. E finalmente há aqui a nossa janela de oportunidade que diz se eu tiver muitos carros elétricos, isto é mais do que 60% da frota ser elétrica e à volta de 10 gigawatt para Portugal, eu consigo mais do que cumprir as metas das emissões sem produzir demasiado excesso de energia. E por isso, basicamente, temos aqui o que é que deve ser o futuro que devemos procurar. E já disse, já vou sublinhar que 100% é renovável, é possível ter excesso de energia e, portanto, só é resolúvel se eu conseguir ter maneiras revolucionárias de fazer armazenamento e ou conseguir, através da interligação, aproveitar as energias a nível continental. Pergunta, até lá, será que o sistema aguenta até termos carros elétricos e solar suficiente? E a resposta é, parece que sim. Isto é um gráfico que eu mostrei há bocadinho, mas agora maior, em que temos o crescimento das diferentes tecnologias. Chamar a atenção que estamos a prever que as duas centrais a carvão vão acabar daqui a 10 anos e que, se calhar, vamos ter que voltar a ligar o gás natural no final aqui do período. Está aqui um aumento ligeiro dos fósseis, até porque vamos ter um aumento de consumo devido à eletrificação da frota. Fazendo uma análise semanal, não vale a pena ver os detalhes, queria só chamar a atenção que... desculpem, faltou a frase importante, é que isto é o gráfico parecido com o anterior, mas para 2030, por isso na fase intermédia. Aqui o que nós temos é o carvão a acabar, mas os carros elétricos e o solar ainda não entraram em forte. E por isso o que vai acontecer é termos uma frota de baterias insuficiente para resolver os problemas mas ainda não temos o consumo que nos estraga a vida. Por isso conseguimos ter armazenamento suficiente na bombagem hidroelétrica. E portanto, regressando a uma pergunta de hoje de manhã, temos que pensar bem no que fazer com as hídricas. Em 2050, é o cenário que mostrei há bocadinho, temos uma boa complementaridade entre a produção fotovoltaica e os carros, desde que sejam carregados durante o dia, e temos o excesso de produção de ser canalizado para os veículos elétricos e para a bombagem. E para terminar, de alguma maneira deixando a ponte para as pessoas que vão falar a seguir, queria dizer que um mundo com energia mais limpa, pelo menos em Portugal, foi aquilo que eu falei, é possível, mas que estamos a assumir coisas que vale a pena refletir um bocadinho, como por exemplo se vamos ter transporte urbano individual em 2050, por isso todos aqueles carros que eu disse que ia haver, se vamos precisar deles, ou se vamos andar todos de elevador, a cidade passou a ser vertical. Coisas como smart grids, em particular gestão de consumo, é absolutamente imprescindível para este modelo funcionar, mas começa a levantar problemas, vamos dizer, mais sociais, como a intromissão da privacidade e nas decisões individuais de ligar a máquina ou fazer a sua coisa, e também a sua viabilidade. Esta pergunta já sei, mas um bocadinho choca.
E depois, finalmente, deixar em aberto a questão do desenvolvimento tecnológico. Tudo isto foi feito assumindo a tecnologia do presente e, caramba, temos 30 anos para mudar as coisas. Não, é uma maneira um bocadinho conservadora de olhar para isso. E depois, finalmente, esqueci de dizer isto no princípio, ao contrário das instruções do organizador, eu usei os slides da faculdade em vez de usar o da solução da conferência e por isso peço desculpa. Era para o diretor reparar que eu usei o template. Miguel, perguntas no futuro. Convido o Pedro Carvalho a falar sobre redes inteligentes. Bom, enquanto eu ligo aqui isto, Eu sugeri mais um PowerPoint. O PowerPoint já está aberto. bom, enquanto começo e não começo, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite que o engenheiro Silva me dirigiu e dizer que é com um prazer que estou aqui a falar sobre estes temas. Queria também concordar com muitas das coisas que o Rodrigo disse e discordar com outras, mas vamos deixar as coisas mais para o fim. Uma das coisas que ele disse, que é verdade, é que sem armazenamento isto vai ser muito difícil para cuidar em intermitência das renováveis. Eu acho que as baterias não vão ser uma solução. É uma das coisas que eu costumo dizer aos meus alunos, é que uma bateria é um porta-moedas que custa 1 milhão de euros para guardar uma nota de 5 euros. Isso é a definição de uma bateria. Uma bateria grande. Uma bateria custa 1 milhão de euros, é um investimento de 1 milhão de euros e o que eu consigo armazenar é 1 megawatt. 1 megawatt no mercado custa 50 euros. Portanto, ou a bateria dura uma vida inteira, temos uma infinidade de ciclos, eu consigo não perder a nota no bolso, que está roto. Eu guardo no meu porta-moedas que custa 1 milhão de euros e ao fim de muitos anos a guardar muitas vezes por dia 50 euros no bolso e consigo amortizar a bateria, eu não faço isso. Nos dias, as baterias com a tecnologia que nós temos hoje não servem para fazer o problema da intermitência. Tem que haver outros problemas eventuais muito pontuais da intermitência. Outra coisa que o Miguel disse, e com o qual eu concordo, é que no futuro temos poucas certezas, mas elas é que vai haver gente tonta. O que se costuma dizer é que no futuro a única certeza que a gente tem é que vai pagar impostos, para lá e morrer. Vamos estar mortos e vamos até lá pagar impostos. Outra coisa que nós vamos ter que pagar, quase certeza, é um custo de eletricidade mais elevado do que pagamos agora para poder ter um sistema mais limpo. Isso é quase inevitável. Bom, eu hoje vou fazer uma apresentação que eu vou tentar que seja curta, que é para nós termos tempo para fazer perguntas. No fim, há três grandes grupos de questões que eu vou levantar. Uma é uma questão de contexto, que é para que é que nós precisamos de redes inteligentes, já falámos aqui, e portanto vou passar rápido, vou tentar pôr só no contexto de eletricidade, não tanto no contexto energético. Depois vou falar de inteligentes como, porque há muitas maneiras de tornar as redes inteligentes, umas têm umas vantagens, outras têm outras vantagens, ambas têm desvantagens. E depois vou aqui assim, fazer um teaserzinho, uma brincadeira sobre inteligentes ou espertas no sentido de espertas, acordadas, ativas. Não é a mesma coisa que ter uma rede ativa, consumidores ativos, responsivos, e isso não é nenhuma garantia de que a rede tenha um componente inteligente até ao ponto. Há perigos, riscos. Bom, um bocadinho de introdução sobre a maneira como o sistema tem mudado. Tradicionalmente nós tínhamos o sistema produtor e depois redes que alimentavam clientes. O sistema produtor era responsável por controlar a ativa e a reativa, está ali com um asterisco que quer dizer que é controlado, P e Q, potência ativa e potência reativa, são ambas precisas, são ambas geradas, e eram geradas à medida das necessidades, e as minhas necessidades eram sentidas pelas redes. Aqui às redes, os clientes pedem potência ativa e reativa, pedem de uma maneira, não têm controle sobre o que pedem, e quando acende a luz, aqui sim há uma central elétrica qualquer que vai trava, perde energia cinética e depois recupera. Porque essa energia tem que aparecer aqui instantaneamente. Não há armazenamento de energia elétrica. Não há armazenamento. Há armazenamento de outras formas de energia. A eletricidade é em tempo real. Quando eu a peço, ela vem. E ela vem quase toda, 99,999% da eletricidade que eu peço vem de energia cinética instantaneamente das massas girantes.
Quando há gente a rodar, tem inércia, e é dessa inércia que eu retiro instantaneamente a eletricidade, que eu preciso. E depois assim alguém tem que fornecer energia através de um veio e recuperar essa frequência. Portanto, há aqui desvios, que são desvios reativos e desvios de potência ativa, e estes desvios têm que ser recuperados pelo sistema produtor. Portanto, instantaneamente vai-se buscar a energia às massas girantes, e depois alguém tem que abrir uma válvula, queimar mais energia, turbinar mais água para que se recupere o desvio. Quando além de carga, nós também estamos a pôr geração no sistema, que é carga negativa, não controlada, o que acontece é que a incerteza relativa, portanto, os desvios aumentam. Tem aqui duas certas. Aumentam os desvios porquê? Aumentam os desvios relativos. Okay? Porquê? Porque a incerteza, o valor médio da incerteza soma-se. Nós, quando temos duas distribuições aleatórias, podemos imaginar duas gaussianas, a gente soma o valor médio. Mas a incerteza, se for medida como uma variância, também soma. Portanto, soma-se o quadrado do desvio padrão, que é a incerteza. Quando nós subtraímos o valor médio, mas somamos a variância. E, portanto, quando nós dividimos a incerteza, que é a variância pelo valor médio, que agora é mais pequena, e relativamente aumenta muito. Portanto, isto faz, mesmo que nada mude, só o facto de eu ter consumo aqui, de baixar a net load, a carga líquida, faz com que aumente os desvios. Esse aumento é muito mais pronunciado porque esta geração é por si só muito mais difícil de prever do que a carga, que é fácil de prever, é quase todo igual. A carga de segunda-feira, hoje é sexta, a carga desta sexta-feira é quase igual à carga da terça-feira. A geração não, é completamente. Bom, como é que isto se pode resolver? Bem, com um esforço de regulação acrescido. Temos que regular com mais cuidado e melhor. Uma parte da produção distribuída pode ser controlada, portanto, bem aqui os três, pode ser controlada, uma parte não pode ser controlada. A parte que pode ser controlada pelos próprios desvios, e isto pode ser integrado no sistema produtor. Portanto, uma das coisas que é preciso fazer é olhar para a produção distribuída que nós temos hoje. Muita dela é possível de controlar, são máquinas térmicas, é cogeração, etc. É possível, é controlável numa escala de tempo pequena, e portanto essa parte tem que ser incorporada no sistema produtor. E, aqui, com isso, nós reduzimos muito os riscos, porque agora este sistema produtor vai ser tratado de uma maneira diferente das redes. O Smart Grid não está ali, o Smart Grid está aqui, porque aqui está a palavra grid. Pronto, o que é que sobra? Bem, sobra a produção que não é possível controlar. E a produção que não é possível controlar na potência ativa, que é na energia, que seria basicamente solar e eólica, mas é possível controlar na reativa. E isto tem que acontecer se nós temos penetrações elevadas. A reativa, que é responsável pelo controle de tensão local, tem que passar a ser possível de regular. Porque a reativa não depende de nada, é só excitação, não é energia. Pronto, isto é um aspecto que é muito importante, não resolve todos os problemas, mas resolve todos. Quando nós, portanto, esta parte que eu estou aqui a dizer já foi falado com a interligação, o Miguel falou de interligações na Europa. Portanto, nós a isto chamamos de supergrid. Portanto, há um papel para a supergrid, que é para a integração. Esse papel é o papel de resolver o problema dos desvios de potência ativa. Portanto, associada ao mercado, resolve grandemente, ao somar a variabilidade, reduz a variabilidade relativa. Portanto, isso, ao integrarmos, a correlação não é grande entre a produção em sítios muito longínquos geograficamente, nós conseguimos resolver grande parte do problema. O que sobra, e isso aqui é o objeto desta apresentação, é o que nós vamos fazer aqui, uma Smart Grid. Isto muitas vezes é confundido, e estes papéis são confundidos, há muita gente a dizer que então se temos a Super Grid, não precisamos da Smart Grid, se temos a Smart Grid, não precisamos da Super Grid. Não. Precisamos das duas coisas. Bom, além disso, ainda aparece aqui sim agora para ajudar a procura flexível. A responsive demand. A procura flexível significa a capacidade que alguns clientes vão querer ter de regular a procura com base em incentivos. Okay? Incentivos de preços. Isto é a mesma coisa, portanto é semelhante ao outro, só que a seta agora é para baixo, porque a procura a outra é a geração. A mesma coisa. Uma parte da procura flexível vai estar agregada, portanto, grandes consumidores vão se agregar e vão responder ao mercado.
Essa parte, nós vamos pôr outra vez, como fizemos há bocado com a produção distribuída, temos agora junto com o sistema produtor. Esta parte vai ser resolvida outra vez pela supergaria. O que é que sobra? Bem, sobra uma parte da procura, está aqui, este é isto aqui, há aqui uma parte que é possível de que nós não conseguimos controlar. Okay? Porque podemos controlar, mas temos limitações de controle, e esta parte vai ter que ser tratada pela Smart Grid. Portanto, mais uma vez a Smart Grid resolve os problemas dos agregadores de clientes, resolve o problema da produção distribuída com capacidade de controle, e depois sobra para a Smart Grid, saber lidar com consumos, com a geração que não controla a potência ativa, só controla a ativa, e com consumos em que é possível controlar a ativa e não se pode controlar a ativa. Bom, então, só para fechar isto aqui um bocadinho, a supergrid resolve o balanço energético, que é uma equação, quer dizer que a procura é igual à oferta, okay? Isso resolve-se com a interligação. Sobram os problemas locais da rede, vão ser muitos, se a concentração for muito elevada. Vamos ter tensões a flutuar muito mais do que flutuam hoje, vamos ter fenómenos de resposta dos consumidores intempestivos que vão fazer com que as pontas dos diagramas não sejam à hora do costume, sejam antecipadas, porque o preço baixou no mercado por uma razão qualquer. Essa parte tem que ser a Smart Grid a resolver. Mas agora as duas questões, para passar para o ponto seguinte, as duas questões são como regular e como potenciar essa capacidade de regulação. Pronto. Agora, aqui no como, há basicamente duas grandes linhas de resposta. Uma delas é com o controle centralizado, a outra é com o controle distribuído. Ou arranjamos comunicações, uma rede de comunicações muito boa e que chega a toda a gente, e depois temos um cérebro, e esse cérebro centraliza a informação e toma decisões racionais, que é chamado de controle centralizado, ou então confiamos que o controle distribuído dê respostas aceitáveis. Só que assim, para tentar concretizar um bocadinho. Portanto, no controle centralizado, a ideia é que temos um operador de sistema, como nós temos, que é a REN e a EDP. A REN opera a rede de transporte, a EDP opera a rede de distribuição. Temos um controle de sistema que faz otimização centralizada. Hoje já faz muita otimização. A ideia é fazer mais. E como é que essa otimização é conduzida? É conduzida assim de maneira. Os geradores e os consumidores informam o sistema e informam dizendo qual é que é o estado deles no tempo CAP. Portanto, aqui sim, nós controlamos a reativa dos geradores e a ativa dos consumidores. Então, os geradores comunicam qual é que é o set point deles, que a reativa que eles estão a gerar neste momento e qual é a curva de custos para alterar a produção. A mesma coisa com os consumidores. Os consumidores informam qual é que é o incentivo que eles precisam para mudar o seu consumo e dizem qual é que é o consumo atual. E o que é que vem de resposta do sistema? O sistema comanda. Ele não está à espera que tem que estar de comando e de recompensa. Comanda, dizendo a sua potência, o seu consumo passa a ser este e eu pago de tanto. A sua reativa que você está a gerar passa a ser esta e eu pago de tanto por ela. Isso não chega a ser centralizado. Por oposição a isto, temos o sistema distribuído. O sistema distribuído é um sistema que recebe incentivo, de que a resposta é completamente local e só observa o estado da rede no ponto em que ele está ligado. Portanto, nós recebemos, aqui será, a gente chama de mercado, não pode ser um mercado, mas é um sistema de incentivos que dá preços e espera que a resposta seja adequada. A economia já funcionou como funciona assim muito bem, mas pode ser que aqui funcione. Portanto, aqui assim nós temos incentivos, preços aqui para baixo, preços para a hora seguinte, e eu espero que o sistema reaja de acordo com as coisas. Quais são os riscos associados a cada uma destas soluções? São alguns, acho que não são dramáticos, que se conseguem resolver, mas há alguns. O sistema centralizado, supostamente, se estiver bem desenhado, ser bem, mas tem um risco considerável, que são mensagens de comunicação, a gente não sabe o que é o sistema. Como é que o sistema vai responder. Há um risco de colapso, de tensão, e depois há riscos de cibersegurança. Sempre se centraliza a decisão num sítio, e esse sítio é vulnerável do ponto de vista cibernético, há riscos associados. E isto não é um problema propriamente, eu não estou a tentar, isto é um problema sério.
Toda a gente percebe que isto é um crescimento polícia. Mas não é, o crescimento está muito distribuído, a decisão está muito distribuída. Se não estiver muito centralizado, isto passa a ser polícia. Controle distribuído. O controle distribuído tem. Há aqui uma pergunta que está a surgir feito isto, que é perguntar se um conjunto de agentes inteligentes é por si só um sistema inteligente. E a resposta é não. O conjunto de pessoas inteligentes faz coisas completamente disparatadas. É este tipo de comportamento chama-se comportamentos emergentes. Às vezes outras não, mas difíceis de prever. Associado a esta complexidade, tem muitos agentes inteligentes que tomam decisões, e as decisões influenciam depois outro sistema, que é a rede a que eles estão ligados. Há aqui um feedback. E muitas não linearidades. E quando isto acontece, aparece uma coisa chamada comportamento emergente. Que nem inteligência artificial chama-se. Comportamento emergente, há muitas analogias para o comportamento emergente. O voo dos pássaros aparece como um comportamento emergente, os cardumes, etc., as formigas. Isto é um risco, vou falar um bocadinho sobre isso e dar-vos um exemplo muito simples, como isto pode aparecer em coisas muito simples. Depois, há outro problema também associado ao comportamento e à capacidade de estimular a reações racionais sobre um conjunto de agentes, que é uma coisa em que assenta o planeamento da rede de distribuição, que é o facto de os consumos têm uma baixíssima simultaneidade. Eu contrato, eu tenho a minha casa 6.9 que tem que ser contratada, eu raramente consumo 6.9 kVAs, o meu vizinho raramente consome 6.9, mas de certeza que nós os dois, ao mesmo tempo, este ano não pedimos 6.9 à rede. Portanto, se nós começarmos a potenciar reações inteligentes neste sentido do sistema, esses comportamentos vão começar a aparecer com mais frequência e isso representa um risco muito. Dois exemplos muito simples. Primeiro, de complexidade. Isto são trajetórias nos passos da potência reativa, Q1 e Q2. Também se podia pôr em Q1 e Q3, portanto, é 3 dimensões, são três geradores que estão ligados no mesmo ponto da rede de baixa tensão e que, porque têm tensões de fase neutra diferentes, cada um deles, porque é assim toda a baixa tensão, não há duas tensões iguais. A tensão da fase A tem um valor, na B tem outro e na C tem outro. Um valor eficaz. Porque há tensões diferentes na rede, quando se exige a um conjunto de consumidores que eles entreguem uma determinada quantidade de potência reativa, portanto, quando se comanda, assim, temos 10 kVA, cada um de vocês precisa de 10 kW de reativa. Eles respondem, cada um deles, injetando uma corrente. Okay? Porque a potência é o produto da corrente pela tensão. Como têm tensões diferentes, vão dar correntes diferentes. Como estão acoplados pelo neutro, tem uma coisa chamada neutro, que é onde somam as três correntes, as tensões fase neutro vão variar de maneira diferente. Vai subir numa das fases e vai baixar nas outras duas ou o contrário. E, portanto, quando eu peço 10, que é este número está aqui no meio, eu peço 10 a cada um destes dois, mas podia 3, quando eu peço 10, há aqui um ligeiro overshootingzinho, e, portanto, isto começa a oscilar aqui, amplifica aqui e começa a rodar. E, portanto, isto é uma coisa. Isto é um comportamento chamado emergente, que é resultado só da interação de três agentes inteligentes. Okay? Bom, e o resultado que se observa nas tensões é assim. Okay? Portanto, a tensão na fase A, que está ligada a um deles, oscila, tem este comportamento assim. E na fase B assim, na fase C assim. Isto para diferenças de tensão que vão entre 90 e tal % da tensão nominal até 1. Pequenas diferenças de tensão. Isto é um risco, okay? E isto é só para 3, quando forem mais, a quem a gente dá a ordem e que espera uma resposta, isto vai acontecer muito mais vezes. As redes têm que ser estudadas, tem que haver capacidade de parametrizar os controladores para que isto não aconteça. Outra coisa que tem a ver com a simultaneidade. E eu queria-vos mostrar o que é um diagrama típico de um consumo de mestre. Estes diagramas foram gerados por processos stocásticos que nós desenvolvemos, muito simples, com cadeias de Markov, que depois são parametrizadas ao longo do dia, com são 96 arrays e cadeias de 3 estados, que eu já vos mostrar uma. Portanto, nós geramos, são 6 diagramas de consumo de clientes de baixa tensão, 6.9 kV. Portanto, a gente vê que os consumos são uma coisa com grande variabilidade, vão no médio muito baixo. Se olharem para o volume médio daqui,
para uma coisa que está em 6,9 kVA, a gente está a ver umas vezes muito baixas, abaixo de aquele cliente que é a hora do almoço ainda pediu quase 4 kVA à hora do almoço, este nunca passou de 1 e pouco, este aqui que é de 3 e tal, e depois pede 30 à noite outra vez, este também tem aqui, acorda cedo, faz aqui umas coisas que dá à noite, também perde um pico, mas também não chega aos 3. Temos aqui um que chega aos 6, está aqui assim durante o dia com muito pouco, depois dá a disposição a um pico aqui assim depois do almoço e depois à noite com um pico. Isto é típico, isto é geral, isto é sintético, não é verdadeiro, mas é igual aos verdadeiros. Não é? Igual. Foi parametrizado para ter as mesmas propriedades estatísticas. Agora, como é que isto é modelado? Como é que isto é representado? Isto é importante para a gente perceber o efeito de pequenas da influência que nós podemos ter quando tentamos que o processo tenha uma resposta racional. Estimado por cadeias, são 96, um dia tem 96 quartos de hora, e isto está feito quarto em quarto de hora, portanto vamos ter 96 colunas destas, com 3 estados. O estado 0 é o estado em que não está ninguém em casa, ou o estado em que tem cargas baixas. O estado 1 é o estado em que há consumo, há um consumo moderado, o estado 3 é um consumo elevado. Há probabilidades de se manter, se está baixo, há probabilidade em se manter baixo, há uma probabilidade para aumentar, há uma probabilidade para aumentar muito. Okay? Portanto, cada uma destas matrizes de transição é uma matriz com 9 elementos. Aqui, assim, esta é a probabilidade. Esta é uma matriz de probabilidades para um período de cheia, portanto, não é de vazio de noite, é para a hora de almoço. Portanto, nós vemos que se está com um consumo baixo, tem uma probabilidade de 93% de se manter com um consumo baixo. Se está com um consumo médio, tem uma probabilidade de 70% de se manter com um consumo médio. Se tiver com um consumo alto, 60% de se manter alto. E depois aqui as transições. Passar de baixo, isto é passar de baixo para médio, e passar de baixo para alto, e é passar de médio para alto, e passar de médio para baixo, etc. Isto foi as dados. Portanto, o que é que nós estamos à espera? O que é que nós estamos à espera? Isto é um diagrama gerado aleatoriamente com uma soma de 1000 diagramas daqueles. 1000 diagramas vindos daqueles gerados aleatoriamente conduzem a um diagrama de 1000 clientes e, portanto, era um diagrama que, se eles... reparem que isto é um diagrama de 1000 clientes de 6,9, portanto, eu estaria, a coisa contratada aqui são 6.900 kW, 6 mega, e nós nunca chegamos sequer aos 600. Portanto, estamos a falar de uma ponta que é no máximo 10% da potência instalada. Okay? Isto é o normal. Okay? Portanto, estamos a falar de simultaneidades muito baixinhas. Ora, se eu induzir aqui uma atitude racional, porque o preço baixa, aqui a uma determinada hora, temos uma hora de preços baixos. Se eu induzir uma atitude racional no meu processo estático, o que é que eu estou a fazer? Há muitas maneiras de fazer. Uma delas é dizer assim, a probabilidade de eles estarem em casa e de aumentar os consumos, de passar do estado 2 para o estado 3, eu vou dizer, em vez de ser a que lá está agora, okay, que não foi influenciado, eu vou dizer, é mais 10%. Okay? E vou tirar estes 10% à probabilidade de baixar. Portanto, se o cliente está com um consumo moderado em casa e o preço baixou, eu tenho lá a internet ao centro, não sei o quê, tenho lá dispositivos que estão com capacidade de controle da minha casa. Então, eu vou aumentar a probabilidade de transitar para um estado elevado de carga. O estado elevado de carga são muitos valores de carga. Okay? E vou reduzir a probabilidade de desligar. Quando? 10%. 10% nisto, são muito piores. É só 10%. E se eu fizer isto, o resultado do processo é o que acontece ao diagrama de carga é isto. Pode ser. Portanto, em vez de ter a curva vermelho, vai ter a curva azul. Reparem que a ponta subiu acima daquilo que era, bastante acima daquilo que era o valor máximo esperado à hora de ponta. Isto é uma coisa que vai acontecer com muita frequência e, portanto, isto é difícil de prever. Está bem? Pronto. Portanto, basicamente, isto é para concluir. Há dois tipos de comportamentos que nós vamos ter que ter cuidado e que é estudar. Um são os comportamentos que estão relacionados com o controle da tensão. Se nós quisermos que eles sejam autónomos, vão aparecer novos requisitos, e não podem ser completamente autónomos. E o outro são estes problemas da resposta de muitos clientes a incentivos, pequenos incentivos para aumentar e diminuir o consumo. As redes não estão feitas para isto,
E, portanto, o que é que vai acontecer se nós, mesmo que a gente publique aqui a maior das nossas inteligências por aqui, o que vai acontecer é que a rede vai ser mais cara. Portanto, a eletricidade vai ficar mais cara. Ok? Então, esta é a minha mensagem. E este ponto. E ao Pedro, onde é que funcionaram horas? Eu sou Pedro, do António Cantigal, MTP de vocês. O rato está para este lado. Não, mas eu não tenho encontrado. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Começo por dizer que gostei imenso das 3 apresentações anteriores. Na minha apresentação peguei no título da conferência, que é os desafios para Portugal, e tentei, no fundo, procurar quais são as oportunidades que resultam destes desafios para o país. Efetivamente, como já ficou claro das apresentações anteriores, o setor elétrico está a mudar enormemente. Quando as coisas mudam radicalmente, aparecem oportunidades e riscos, e o desafio para nós é cavalgar as oportunidades e fugir aos riscos. O setor, eu tenho aqui, no fundo, organizei em 3 pontos: como era o setor, o que é que está a mudar e como é que é preciso criar flexibilidades. E vou abreviar muito, porque ficou muito bem coberto nas apresentações anteriores. Basicamente, vou seguir a cadeia de valor, da geração à transmissão, a distribuição, o supply, portanto, a entrega, portanto, e o consumidor final. Vou tentar segui-las e tentar mostrar o que é que mudou enormemente. Eu, na minha vida profissional, que já é longa, portanto, já vi 2 mudanças de fundo em setores onde trabalhei. Eu comecei a trabalhar para a EDP como outsourcer, que era o fornecedor de informática, que na altura a EDP tinha os maiores computadores do país, e eu achava-os perfeitos e não via que aquele negócio alguma vez na vida pudesse acabar, e ia lá trabalhar para sempre. A meio de 2 anos, os mainframes desapareceram. Os mainframes são os grandes geradores, e portanto quem não acredita que estas previsões que foram feitas pelos meus colegas nas apresentações anteriores são fantasias, não são. As coisas durante muito tempo diz que vão mudar e não mudam, e depois mudam de repente, e quem não está preparado sofre enormemente. Há empresas que já sofreram enormemente. Portanto, a RWE, portanto, a grande empresa alemã, valia muitas vezes o valor da EDP, de repente em 2 ou 3 anos vale uma fração do que a EDP vale. Isto porquê? Porque apostou na energia tradicional e não se apercebeu que o setor estava a mudar completamente para as energias renováveis. No caso da geração,
O que assistimos, tanto há uns anos, tanto é que os ciclos combinados a gás iam resolver o problema, depois apareceu, portanto, as penalizações por CO2 que iam também por ordem do mercado, mas de repente o que apareceu foi que as renováveis tomaram conta quase da produção, tanto, nomeadamente em Portugal. Tenho aqui o diagrama de ontem e o que é que se vê é que as energias renováveis, que é os fios de água, a produção em regime especial, que é basicamente o eóleo, e as alfeiras, eram energia mais que suficiente para satisfazer a curva de consumos, que está ali a preto, e que estiveram a trabalhar há algum tempo, portanto, os ciclos combinados e o carvão, mas que no diagrama aparecem como exportação, mas podem ter funcionado para satisfazer restrições locais de rede. Não tive tempo para telefonar aos colegas para saber qual foi a lógica. Ao nível da transmissão, o meu primeiro emprego a seguir a esse trabalho de informática foi a montar o primeiro despacho informatizado da REN, e na altura, portanto, a transmissão, portanto, era basicamente nacional. Havia um par de interligações muito fracas, mas pensávamos sempre com uma rede isolada. E o que está a ver, portanto, e como já foi tornado claro, portanto, com o caminho para as super-redes, é que cada vez mais os países não podem pensar em redes isoladas, e a nossa hoje em dia já não está desocupada da espanhola, portanto, e no fundo penso que haverá diferenciais em média de €1 nos preços de rede, portanto as redes, os mercados estão muito próximos, e o que se tem visto é que está a caminhar cada vez mais de um sistema em que a geração era centralizada para a geração cada vez mais centralizada. O segundo emprego que eu tive na EDP foi, no fundo, trabalhar no planeamento de rede. E, no fundo, era um planeamento completamente determinado. Já tinha-se o planeamento há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, e praticamente tinha-se estimativas de como é que o consumo ia evoluir e sabiam-se onde é que se iam pôr as centrais todas. E era um planeamento completamente muito com barreiras, quer dizer, com premissas muito definidas. Hoje em dia não se sabe. Quer dizer, as coisas como é que vão evoluir, portanto, hoje em dia estão assim. Fala-se hoje em dia que nos próximos anos, por exemplo, se vai construir grandes parques fotovoltaicos no Alentejo, e tem-se falado, portanto, que nos próximos anos poderiam construir 400 a 1.300 megawatts de fotovoltaico. De repente, o planeamento que estava, portanto, é completamente outro. Na distribuição, portanto, durante anos estivemos a cobrir o país, hoje temos uma rede que, no fundo, temos de não deixar envelhecer e, sobretudo, criar flexibilidades. Que a rede era basicamente passiva e agora, como foi muito bem explicado por Miguel e por Pedro, portanto, estamos, no fundo, a mudar completamente a forma de funcionar. Eu já disse noutros negócios, portanto, trabalhei também anos em comunicações. Em comunicações também eu já entrei na fase do distribuído, mas também pensávamos todos que a rede fixa, portanto, o telefone fixo nunca ia desaparecer, e se calhar a maior parte das pessoas em casa têm todos no bolso 1 ou 2 telemóveis, em casa desligaram o telefone fixo. Foi o que eu fiz, porque quando querem falar para mim ligam para o móvel, para o fixo é sempre a vender coisas, não? Obviamente é para perceber que muitos destes modelos que nós pensamos que não vão mudar, vai mudar tudo. Outra questão fundamental é que na Europa sempre se pensou que estávamos num modelo de consumos crescentes. Digo-vos uma coisa, que tentar a gestão de empresas é muito fácil de gerir uma empresa cuja faturação de ano para ano vai crescer, nem que seja pouco. Quando a faturação não cresce ou até decresce, aparecem grandes problemas e nós na Europa estamos num modelo que se calhar nos próximos anos o consumo vai continuar a crescer. Os veículos elétricos talvez deem um reforço, mas a eficiência energética e o aparecer de produção local junto ao cliente indiciam que estamos nos próximos dezenas de anos, o consumo não vai crescer, vai mudar a forma como é fornecido. Ao nível do cliente, portanto, assiste-se a uma eletrificação crescente, e isso penso que é incontornável, como disse o professor António Valera. Se nós queremos menos emissões, temos de eletrificar, portanto, os nossos consumos, nomeadamente a mobilidade.
o cliente cada vez é mais sofisticado e às vezes há até uma grande diferença entre o que uma empresa elétrica tradicional sabe sobre o cliente e o que o cliente sabe sobre o seu consumo. Portanto, há aqui uma grande diferença. E o cliente, portanto, está cada vez mais, nós hoje em dia vemos o cliente como digital, o cliente sabe tudo. Se vocês os que têm Androids, por exemplo, sabem muitas vezes que ao acordar de manhã, portanto, o meu diz-me que o trânsito como está vai levar 25 minutos a chegar ao emprego. Portanto, começa a haver umas entidades na cloud, em qualquer sítio, que sabem todo o nosso comportamento e que sabem, e a prazo saberão melhor o que é que nós vamos fazer do que as elétricas, que elas não se prepararem para mudar de mindset. Uma Google, por exemplo, pode caminhar, se sabe que eu estou ao fim do dia, diz-me que se calhar vai para casa e agora vai levar 35 minutos, está muito bem colocada, por exemplo, com estes mecanismos de internet das coisas, para me ligar o ar-condicionado e ter algumas luzes ligadas, para quando chegar em casa ter a casa confortável e não estar às escuras. O que é que está a mudar? Para as elétricas, portanto, o fim, a frase dos preços fixos de produção, portanto, determinados. Os preços das renováveis, portanto, a fazerem concorrência enorme, portanto, aos modelos de geração tradicionais. E a necessidade cada vez maior de sistemas de produção flexíveis e dos armazenamentos, como foi aqui falado. Acrescento que Portugal, do ponto de vista de armazenamento, está muito bem colocado pelo facto de ter tantas energias hídricas, e percebi que de manhã se tinha questionado tanto o interesse das hídricas. Eu pessoalmente defendo que Portugal devia vender a regulação que tem, tanto à Europa. Por exemplo, a Noruega, que tem uma capacidade de regulação hídrica equivalente à Península Ibérica, está a estabelecer cabos elétricos submarinos com a Inglaterra para fornecer regulação. Eu pessoalmente defendo que nós deveríamos, portanto, procurar fazer o mesmo a partir da Península Ibérica. Aqui um pequeno apontamento a mostrar que o vento onshore e o solar fotovoltaico já concorrem com as indústrias tradicionais. O vento offshore ainda não. O caso do vento, portanto, é uma indústria que, para mim, naquelas oportunidades para o país, é uma indústria, portanto, em que eu acredito imenso. É uma indústria, portanto, que nasceu na Europa. De todos os grandes fabricantes de geradores, o único que não é europeu, assim com expressão, é a General Electric. Portanto, todo o mundo está, nomeadamente os Estados Unidos, estão a colocar grande capacidade de produção eólica e estão a comprar tecnologia na Europa. Em Portugal temos uma fábrica grande, portanto, que é a Enercon, e temos muito know-how, sobretudo do offshore. A Europa em si tem já 130 gigawatts de energia eólica instalada, 13 dos quais, portanto, é offshore. Aqui só para lembrar como é que as coisas mudam de repente. Portanto, isto são as curvas de aprendizagem do vento, do LCOE, do vento e do solar, e verificamos que o vento teve curvas de aprendizagem de 19%, que é uma coisa brutal, e que o fotovoltaico teve curvas de aprendizagem de 24%. Verifica-se, por exemplo, que os custos caíram do fotovoltaico caíram de 99% desde 1976 e caíram 50% desde 2008. Foi já um bocadinho referido atrás, mas todo este modelo com que nós funcionamos e o mercado, portanto, está com o potencial de mudar radicalmente e se aproximar do tipo de funcionamento dos tarifários das comunicações. Quando eu comecei a trabalhar, que já foi há muitos anos, havia, no fundo estava-se com a possibilidade, ou vendia-se a possibilidade do nuclear vir resolver todos os problemas do mundo. E lembro dos franceses dizerem que a energia, portanto, ia ser demasiado barata para justificar um contador. Nós estamos, se calhar, num modelo com fotovoltaico e energias renováveis que não têm custo variável, apenas custo capital. Podemos estar no modelo, precisamos de um disjuntor para limitar a potência, mas não precisamos de contador. E é um tal modelo que os americanos chamam It as much as you can. Que é um bocadinho o que temos na internet. Compramos largura de banda, mas que no fundo podemos utilizar o que queremos. Reparem no que é que o modelo do mercado vai mudar, portanto, com a mudança
com as mudanças que se adivinham. Ao nível da transmissão, também já foi referido, o que está a mudar, portanto, são as redes, portanto, europeias, portanto, os backbones europeus, grande parte, se calhar, será submarino. Isto vai pôr responsabilidades partilhadas nos países de gerir estas redes muito complexas, que haverá regulação local, mas terá de haver também a regulação centralizada. E eu o que estou a defender daqui é que grande parte das responsabilidades vieram do TSO em Portugal, DRN, sobre o operador de rede, estão a passar ou passarão para o DSO. Porque o modelo que eu tenho na cabeça, portanto, é o da internet. No fundo, é uma rede democrática em que qualquer de nós na internet pode injetar conteúdo ou colocar um server em casa com conteúdo ou ir buscar conteúdo, que é um pouco como ter o fotovoltaico que fornece energia no nosso telhado ou ir buscar energia. Portanto, podemos fazer as coisas concorrentemente e temos de ter no meio uma rede que seja capaz de fazer, copiando os atributos, portanto, da internet. Basicamente são funcionar peer-to-peer, que é um par peer-to-peer e ser plug and play. Quer dizer, não é possível, portanto, nós ir ao supermercado, comprar um painel fotovoltaico para trabalhar na varanda, ligá-lo a uma tomada e depois pedir à REN, ou a um sistema centralizado lá em cima, que o configure para o regular centralmente. Tem que ser feito plug and play, as ordens têm devido ao elemento de rede mais próximo, por exemplo, do transformador mais próximo da distribuição, diz ao meu painel fotovoltaico: epá, vocês agora estão todos a produzir demais, afrouxem um bocadinho até que apareça algum consumo nas casas, senão eu tenho de saltar da rede. Há um bocadinho um agente do transformador que joga com o agente em casa do cliente. Outro fato, isto é tão mais verdade que a maior parte das renováveis, mesmo antes de ser distribuída, portanto, ao nível residencial, que é a próxima fase, já está a ser ligada na distribuição na rede primária. Portanto, mais de 60% da energia eólica do país está na distribuição, o que coloca à distribuição a necessidade de caminhar para este funcionamento de internet da energia. Isto está a crescer a 10% ao ano e é fundamental, como já foi tornado claro, portanto, que não haja problemas de qualidade de serviço e a maior parte do problema vem, como foi explicado, de problemas de tensão. Ao nível do supply, portanto, no fundo, como nas comunicações, portanto, o que se sente é a oferta de bandas agregados, montar esquemas de arbitragem, portanto, utilizando agregadores, que é uma coisa que eu acredito imenso, ao ponto que, na unidade em que trabalho, estamos a montar um agregador para trabalhar de piloto, para se ver como é que funciona, e vão aparecer, portanto, modelos de negócio completamente distintos. O cliente é um cliente completamente diferente, um cliente digital, porque hoje em dia, portanto, o mundo ainda não está totalmente interligado, portanto, há quase 4 milhões de pessoas ligadas, mas a prazo estará tudo tipo de graça. Tenho um exemplo do aluno da Google, que no fundo se propõe, a partir de um conjunto de balões na estratosfera, cobrir em comunicações uma parte do mundo que não está. Portanto, cada vez necessidade de mais dinamismo e os modelos de negócio que o digital permite são totalmente disruptivos. O exemplo, portanto, é o Uber e, por exemplo, é inacreditável que em meia dúzia de anos, portanto, o Uber valha 41 vezes mais do que a Avis. Portanto, é uma empresa sem ativos, vale várias vezes a Avis, ou que o Airbnb vale várias vezes, portanto, a maior cadeia de hotéis americanos. Portanto, enquanto no passado as empresas, uma empresa que faturasse $1 bilhão de dólares levava 20 anos a criar, portanto, historicamente, hoje em dia aparece em 1 ou 2 anos. E porquê é que eu digo isso? Porque vão aparecer empresas dessas no espaço da energia. Quando fazem discussões essas entre utilities, o que se pergunta é quem é que vai ser a pessoa de fora que vai inventar o Uber da energia. Vai, no fundo, sem ativos, sem centrais, vai montar um negócio em cima do nosso, que vai fazer às utilities o que o Uber está a fazer aos táxis em Lisboa.
Nós tentamos um bocadinho seguir e encontrar soluções. Uma das soluções de coisas que estamos a fazer é, por exemplo, o Ready, que é uma set-top box que estamos a colocar em casa de clientes neste momento que tenham fotovoltaico, mas é uma device que vendemos por 100 e tal euros, que permite a um cliente no smartphone ter o controle das tomadas que quiser em casa e do consumo. Isto ajudar-nos a, no fundo, a ter a tal oferta agregada e, sobretudo, a conhecer melhor o nosso cliente. E com isto tudo, portanto, o DSO, portanto, o que eu defendo é que o DSO, as empresas de distribuição, que são a internet e energia, estarão no coração do sistema, ao contrário do que era no passado na rede hierárquica, em que, no fundo, a rede era comandada só pelo DSO. De forma muito rápida, porque já foi bem tratado. Portanto, materialmente, portanto, estas redes são as smart grids, com os tais atributos de que falei, peer-to-peer e plug and play. Em Portugal, portanto, a rede que a EDP está a montar, chama-se o projeto InnovaGrid, está ainda em fase de piloto, mas está progressivamente a fazer o rollout para todo o país e traz um conjunto novo de funcionalidades. Eu não vou gastar sobre isto, nem sobre este. E é direto às conclusões, ter as oportunidades para o país, penso que é um pouco o tema do interesse desta sessão. Primeiro de tudo, portanto, o novo sistema elétrico vai ser caracterizado pela convergência entre energia e comunicações. Portugal, portanto, há um know-how imenso de energia, portanto, histórico, e, no fundo, tem 3 empresas de comunicações com um know-how também imenso. Portanto, eu acho que há aqui condições para, se, no fundo, fazer projetos pioneiros nesta matéria. Outra área que eu considero que o país deve apostar e pode lançar em indústrias exportadoras é na energia offshore. É um país em que Portugal trabalha imenso, ou tem trabalhado imenso. A própria comunidade considera que é a área de expansão da indústria eólica na Europa, e Portugal, em projetos como o Windflow e outros projetos que estão a lançar, está muito bem colocado neste tema. Por outro lado, aparecerão no mercado novos agentes, já não vou tão longe como a Uber de energia, mas agregadores, que são entidades que fazem com que geradores virtuais, controlando os consumos de um conjunto de entidades residenciais ou industriais, este tipo de entidade está a começar agora. Portanto, são basicamente software. E nós podemos ter empresas no país que desenvolvem este software. Por outro lado, por último, pessoalmente defendo a adição de Portugal se tornar um living lab da Europa para testar estes novos conceitos. Eu penso que temos tudo para isso. Portugal, ao nível da eletricidade, portanto, tem imensa renovável. Temos dias inteiros, portanto, a 100% de energia renovável, que era uma coisa que no passado se dizia que era impossível. Há 2 anos, salvo erro, tivemos 64% de energia elétrica produzida com renováveis. Temos um país de dimensão não excessiva e a população gosta de tecnologia. Portanto, Portugal acho que é o living lab ideal para testar estes novos modelos e que, se Portugal, no fundo, e se a Europa quer voltar a ter um papel na energia, como tive, por exemplo, nos telemóveis, tem sobretudo de fazer normas. Eu estive nas comunicações, como vos disse, e o que é que verifiquei? Portanto, o GSM, no fundo, foi durante anos, portanto, o sistema dominante, não sendo o melhor era o CDMA americano, mas era o dominante porque tinha normas. Em qualquer sítio do mundo, até nos Estados Unidos, nós íamos com um telemóvel e ele funcionava em toda a parte. Não sei se recordam que no passado, quando íamos aos Estados Unidos, tínhamos pedido ao nosso operador um telemóvel para trabalhar nos Estados Unidos, e ele era diferente conforme a cidade onde íamos, porque nos vários estados o CDMA não é interoperável. Eu penso que para a Europa e para Portugal, no fundo, ter um papel nas smart grids, há que normalizar tanto as energy boxes, tanto todos os elementos de rede, e a norma não precisa de ser a melhor, como o GSM não era a melhor, tem de aparecer uma norma que estabeleça um mercado suficiente para se poder lançar indústrias. E basicamente eu queria dizer. Uma vez, conseguimos cumprir horários. Temos, portanto, uns minutos.
para o debate. De modo que estamos abertos a inscrições. Eu gostava de fazer uma pergunta. Eu gostei muito das apresentações que foi feita, e há uma pergunta que me fica, que é um bocado, por um lado, ter ouvido falar de comportamentos emergentes como um risco para o funcionamento das redes, com a dispersão das intervenções dos consumidores, a operar de forma racional, mas cada um para o seu lado, e por outro lado, a possibilidade que foi apresentada pelo Banco Legal de haver uma capacidade de, por exemplo, um agregador ser capaz de pedir aos consumidores que aguentem, porque estão a introduzir todos simultaneamente várias perturbações, digamos assim, uma energia que pode, pela simultaneidade, vir a perturbar. Como é que, portanto, parecem duas opções divergentes, como é que, na realidade, isto vai caminhar, é uma questão que fica. E eu, já agora, lançava para a mesa uma ideia que surgiu na ENTSOE, que passava um bocado por haver um novo conceito de qualidade de serviço contratualizada. E, portanto, isso quer dizer que os intervenientes do lado do consumo têm as suas opções voluntárias, mas em determinado momento poderão ter que assumir compromissos de se comportar dentro de determinadas faixas, que é para não colidirem uns com os outros. Portanto, deixava um bocado isto para ser elaborado. Aceitamos só mais uma pergunta, como se são vizinhos e tudo, mas vamos começar o mais possível à pergunta e resposta. Boa tarde. Eu achei as avaliações muito interessantes, incluindo a pessoa Valera, foram 4, que todas se interligam, mas que falta ainda qualquer coisa para elas terem uma consistência, uma cola, porque cada um mais universitário, o outro mais investigação empresarial, dizer que o TSO está no centro de tudo, que eu discordo, mas isso não vai para aqui à depois. O que está no centro de tudo é o consumidor, é o cliente. Eu penso, proponho que mudem essa mensagem vossa. Não gosto dela. É muito egocêntrica. O consumidor é muito mais agradável para todos. Mas isto é uma parte. Peço desculpa pela parte. Esta semana aconteceram coisas em Portugal de grande relevância, que eu identifico como de grande relevância para o setor elétrico, basicamente o setor elétrico, que é o Ministro do Ambiente reavaliou o Plano Nacional de Barragens. O Ministro o Secretário de Estado da Energia, não sei se foi assim, diz que lançou um estudo de interligação Portugal-Marrocos. Eu vou deixar estes 2 tópicos aqui, que se passaram esta semana, ou semana passada, no fim de semana passada, para os retomar já a seguir. Permitam-me que tome 3 ou 4 minutos do nosso tempo. Estes são tópicos importantes que ninguém falou, embora, pronto, por trás, as coisas interligam-se. Para comentar uma afirmação que me parece um bocadinho arriscada, mas tendo em conta que estamos num ambiente académico e, como disse o professor Miguel Brito, são previsões, estão sempre erradas. Neste ambiente, permite-me dizer o seguinte: o quilowatt-hora de energia elétrica, neste momento, são impostos. Não sei se são 50%, são 55%. Portanto, ele, de facto, a energia está cara porque os impostos e os custos associados são muito grandes. A tecnologia joga a nosso favor, porque a tecnologia evolui. Portanto, eu estou certo que o quilowatt-hora produção elétrica vai ser mais barato para o futuro e nunca mais caro. Tirando os impostos, isso é outra coisa. Porque nem o consumidor aceitaria, nem a sociedade aceitaria, que o quilowatt-hora suba de preço. A tecnologia joga a nosso favor. Nos últimos 50 anos evoluiu-se muito e, portanto, nós temos que jogar com este fator a nosso favor. E não vão ter as redes de distribuição, nem as smart grids que vão encarecer o quilowatt-hora. Isto não faz sentido. Isto tem que caminhar num sistema de energia mais barata, porque a tecnologia é mais barata.
E como é que isto se joga em Portugal? A minha opinião. E colando isto com o que tem sido dito. Eu gostei muito de ouvir dizer que a bombagem hidroelétrica é, de facto, a tecnologia de armazenamento muito mais barata que a das baterias. É isso que a APREN, que eu aqui represento, defende e afirma e reafirma. Portanto, o armazenamento tem um papel muito importante em Portugal. Tem que continuar a ter. O professor Miguel Brito apresentou valores de armazenamento justo, muito baixos. Portanto, não arriscou nada. Não arriscou nada. Portanto, como professor e académico e pensador, podia ter arriscado, não arriscou. E, jogando com este armazenamento que todos defendemos que é importante, jogando com o que o Sr. Ministro do Ambiente disse esta semana passada, ou que não disse. Disse umas coisas, mas não disse quase nada. E jogando com o que o António Vidigal referiu, que armazenamento nós podemos servir de oferecer regulação à Europa, eu diria mais. À Europa não fornecemos regulação, não obstante. Ok, não é desvalorizar nem longe disso, mas a Europa é muito grande, a Espanha não tem muita regulação, nós temos, percentualmente. Eu defendo que nós podemos oferecer regulação a quem precisa dela. E neste momento quem precisa dela é o Norte da África. E por isto cola com o que o Ministro o Secretário de Estado da Energia disse semana passada, que lançaram um estudo da interligação Portugal-Marrocos. Pronto, isto é interessante do princípio para o fim, não é nenhuma pergunta, mas agradeço os vossos comentários. Obrigado. Engenheiro José Medeiros Pinto, da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Estou arrependido de ter dado a palavra, porque de facto a sua questão já valia cada uma delas uma resposta aqui da mesa. Eu pego na interligação, pegava na interligação Portugal-Marrocos, que é um projeto que já antes é muito querido e que acho efetivamente que faz todo o sentido. Portugal tem excesso de potência instalada, são centrais, por exemplo, a gás, portanto, que grande parte do tempo estão paradas. Marrocos tem, durante os próximos 10 anos, falta de capacidade de produção. Ao lado dos 10 anos não se sabe, mas com aqueles grandes projetos que se falam para utilizar energia renovável nos desertos, aqueles grandes projetos europeus de ir buscar energia, portanto, a Europa, um cabo que agora estabelecesse para Marrocos e seria utilizado no futuro, mesmo que Marrocos tivesse autossuficiência para importar energia para a Europa, eu acho que faz todo o sentido. O custo, à partida, poderia parecer não interessante, porque há, salvo erro, uma distância a percorrer dos Estreitos de Gibraltar, em 2 cabos que lá existem, que são de 17 km, salvo erro. Aqui são 70 ou 80, passar um cabo de Portugal. Mas um cabo submarino acusa pouco a distância, acusa mais, portanto, as ligações, as chegadas à terra e os terminais CDC. Eu acho que era um projeto que faria todo o sentido para Portugal, além de nos permitir ganhar know-how sobre este tipo de ligações e empresas nossas poderem concorrer aos grandes projetos de cabos submarinos que necessariamente vão ser a forma como se fará a supergrid que se falou. Aqui já agora, se tenho um minuto, portanto, a questão dos agregadores, como é que era a lógica? Eu penso que participar no agregador, portanto, é facultativo. Nem todos os clientes, portanto, vão estar no agregador, portanto, e vai haver os dois tipos de comportamento. Eu peço desculpa porque eu não tomei notas e não estão tantas perguntas que eu vou-me reter naquelas que me foram mais queridas. Quanto ao comportamento emergente, o comportamento emergente é uma coisa esperada. Qualquer físico, qualquer engenheiro que sabe de sistemas, percebe que o conjunto de agentes que têm autónomos, quando estão acoplados pelo sistema, têm interações complexas. É interação complexa e é esperado que são emergente. O que é difícil é encontrá-lo, praticamente, apanhá-los. Neste caso, o que foi identificado é uma coisa que eu classifico como emergente, mas não sou capaz de assinar por baixo como tal. É aparentemente um comportamento emergente. O que eu acho é que porque a grande diferença, isto nunca apareceu, porque é que isto nunca apareceu nas redes de transporte?
Nas redes de transporte, o controle reativo é muito local. Eu, quando ponho reativa no sistema, eu chego ao cliente e já não estava a reativa nenhuma, ela toda comunicada localmente. Portanto, não estão verdadeiramente acoplados do ponto de vista da reativa. Estão acoplados do ponto de vista da ativa. A reativa mexe no ângulo. A outra não, só mexe na amplitude da tensão. Portanto, é muito local. O problema aparece na distribuição. Há um feeder. O feeder tem centenas de clientes. E aquela reativa vem todo do mesmo sítio. Portanto, o problema vai aparecer. Isso é a minha. E nas redes de distribuição com mais resistência, tanto a energia ativa e a reativa não estão desacopladas. Não estão desacopladas, exatamente. Das contas que se fazem na rede primária, considera-se completamente desacopladas. A ativa só mexe ângulo e a reativa só mexe modo de tensão. E na distribuição a ativa mexe as duas coisas. E na baixa tensão tem mais do que a reativa. Portanto, é muito diferente e o paradigma é outro. Nós não estamos tanto a pensar assim, nas nossas escolas não ensinam isso. Pronto. Sobre a questão sobre o preço da eletricidade subir, eu tenho a certeza que vai subir. Mas é uma certeza sobre o futuro. É uma certeza sobre o futuro. Exatamente. As certezas sobre o futuro valem o que valem. E sendo minha ainda vale menos. Mas o que eu estou a dizer o preço do quilowatt-hora vai baixar como já está muito baixo. Eu não disse que o preço do quilowatt-hora ia subir, eu disse que o preço da eletricidade ia subir. O que nós pagamos pela eletricidade hoje é muito baixo. Eu pago mais para ter zona em casa ou mel, eu pago a eletricidade. E compara-se o benefício de ter eletricidade com o benefício de ter lá os canais que eu não vejo. Portanto, está errado, isso está errado. Do ponto de vista social, a eletricidade pode ser mais cara. E vai ser mais cara. Vai ser, não se pode ter um sistema melhor e pagar menos por ele. Por muito que a tecnologia evolua, não é possível. Nós vamos ter um sistema que é mais difícil de operar, com fontes que têm custos fixos altíssimos e não têm custo marginal. E, portanto, o sistema vai ficar mais caro. E nós temos que aceitar isto. É o que eu acho. Não vai ficar mais caro. Agora, não vai ficar caro ao ponto de não ser suportável. Eu acho que vai ser suportável. Eu não tenho. Toda esta intervenção, eu vou me coibir para não falar mais. Eu também defendo sempre que a energia, efetivamente, é barata. O ARPU, quer dizer, portanto, eu trabalhei em comunicações e o ARPU de uma empresa móvel é por cliente, portanto, superior ao ARPU de uma casa. E, no fundo, numa casa, numa unidade familiar, existem vários utilizadores de comunicações. Portanto, várias pessoas com telemóveis, portanto, e o ARPU de cada um deles é superior ao custo médio do consumo da casa. E as pessoas acham caro porque acham um bem, consideram que é um bem tão essencial, quase como o ar ou como a água, que têm o direito a utilizá-lo sem pagar, mas na prática, portanto, estão ativos imensos por trás. Em casa, portanto, em Portugal a energia não é cara, portanto, e reparem que quando aparecem estatísticas, são estatísticas, no fundo, dos custos ponderados ao poder de compra, que no caso da energia não faz qualquer sentido, porque não há centrais, não há carvão, não há petróleo, para países com menos poder de compra, portanto, os custos são, a estrutura de custos é exatamente a mesma. Devo dizer uma frase só, que é, relembrando que estamos a falar dos desafios após a COP21, depois de Paris, queria relembrar que a energia elétrica é caríssima, nós é que não pagamos por ela, são as externalidades e as alterações climáticas. Bom, nós estamos a 4 minutos ultrapassados para o intervalo, mas se houver alguma outra pergunta, alguém que tenha ficado de fora. Ou podemos falar no convidado. Não, uma pergunta ainda. Eu acho que E vamos ter um debate, no final vamos ter um debate sobre todas estas questões. Sim, mas há apenas essa pergunta e fechamos. Peço desculpa da minha portuguesa. A EDP faz parte da Carbon Pricing Leadership Coalition, lançado durante a COP21. Pode dizer mais alguma coisa sobre isso?
Eu não posso, confesso que não estou dentro do tema, não posso acrescentar nada sobre o tema. Bom, meus senhores, estamos atrasados 5 minutos para o café, vamos fazer um intervalo e voltamos depois para o programa.